Bem-vindos ao CDL Cast. Olha só, hoje o meu convidado é muito especial. Ele é um ex-atleta, ginasta, vice-campeão olímpico e 2 vezes ouro em campeonatos mundiais. Ele é o Diego Hipólito. Oh, agora sim! Tudo bem, Diego? Tudo bem. Muito bem recebido aqui em Sorriso. As pessoas daqui muito carinhosas. Muito calor aqui, né? Calor. Já muito sentiu calor. Que aqui, mas aqui o povo é um povo muito... Mas assim que a gente gosta, de calor. Tem que ser assim. Cidade muito bonita, por sinal. A gente estava passeando por aqui. Eu estava indo em alguns... Até vir aqui no podcast. A gente passou por alguns lugares, as ruas muito limpas. Muitas árvores. Gostei muito. Muito bem, vamos começar então? Vamos lá. Todo mundo quer saber quem é Diego Hipólito, né? A gente fala muito assim que para um atleta, quem acompanha um atleta, não tem a ideia do que é se preparar para uma Olimpíada. E principalmente a gente pensa o seguinte, todo mundo está lá torcendo para que você vença, né? Para que não aconteça nada. Como que um atleta se vê nessa posição? Eu sempre lidei, na realidade, a ginástica foi uma válvula de escape para o meu sucesso como pessoa. Eu vim de uma raiz muito humilde, a gente foi muito pobre de passar por situações de miséria, de não ter o que comer em casa, de ficar meses sem energia, Então, essa foi a minha maior provação, acho que, de vida, né? O esporte, ele só foi um passaporte para que eu pudesse oportunizar a minha vida. Então, eu consegui ali ter educação, ter a disciplina, conhecer países, ser um campeão para a vida, cair, levantar, que eu acho que é o mais importante, e mostrar que, na realidade, o Diego e todas as pessoas são iguais. E a diferença, muitas vezes, de alcançar o seu sucesso, o sucesso não é ser campeão mundial, não é ser medalhista olímpico, o sucesso é você ter satisfação naquilo que você faz. E a diferença disso, muitas vezes, é o não desistir. E eu sou uma pessoa muito persistente, né? Eu sempre vou muito em busca dos meus sonhos. Foi meu primeiro Jogos Olímpicos, que foi em Pequim, em 2008, eu caí, falhei. Na minha última acrobacia, fiquei em 6º lugar. Fui para os segundos Jogos Olímpicos 4 anos depois, que os Jogos Olímpicos só acontecem de 4 em 4 anos. Caí novamente, literalmente de cara. E no terceiro Jogos Olímpicos, já mais velho, já mais experiente, competindo com meninos com 10 anos a menos que eu na final, eu estava fazendo o meu máximo. Então, quando eu consegui aquela medalha, eu consegui ficar em pé, eu acho que não foi só um resultado do Diego, né? Foi um resultado do Brasil todo, um resultado de uma pessoa que é persistente, que vem de uma família humilde, que ama seus pais, que tem irmãos, faz tudo como todo mundo faz. Eu tenho uma dúvida no sentido assim, na hora que você está lá, você vai fazer seu salto, e aí você sabe que tem um mundo inteiro te vendo e apostando em você. O que passa na cabeça de um atleta naquele momento? Eu acho que nem é só pela questão de ser atleta. Eu sempre fui muito artístico, né? Eu sempre fui muito exibicionista. Eu gostava de mostrar os meus saltos. Eu queria mostrar o que eu tinha treinado. Então, às vezes, eu nem conseguia treinar tão bem porque não tinha plateia. Eu sempre gostei de plateia. Eu sempre gostei de mostrar o meu trabalho. Então, eu tenho facilidade de falar, eu tenho facilidade de mostrar meus resultados, de mostrar meus exercícios. Quando eu entrava, na realidade, era como se fosse um mundo mágico ali. Eu queria mostrar para as pessoas meus resultados e minha ginástica. E vindo de onde vim, um menino brasileiro, que não é uma modalidade que era tão conhecida para homens, né? Tinha mulheres que faziam, nós tínhamos a minha irmã, que foi medalhista mundial, tínhamos a Daiane, que foi medalhista campeã do mundo, mas não tinha ainda um homem que era de destaque no Brasil. Então, isso também foi para quebrar muito um tabu. Eu acho que eu vim ao mundo muitas vezes, eu sempre me coloco no meu próprio lugar mesmo, de entender que eu venho aqui também passar uma mensagem de positividade, de persistência, de resiliência. Eu tive 11 cirurgias pela ginástica. Eu acho que isso é muito mais grave do que muitas vezes várias situações que eu passei. Eu fiquei mais período na minha carreira em reabilitação do que em treinamento. Então, e mesmo assim eu consegui todos esses resultados que eu tive. Então, que mostra que se a gente fizer o certo, né? Eu falo muito sempre certo e errado. O caminho certo, muitas vezes, errado, tá 200 pessoas lá e tá falando que tá certo. O certo sempre é certo. Então,
Por mais que o caminho seja mais turbulento, mais difícil, você sempre vai ser recompensado. Na Terra, todo mundo vem para cá para fazer por algum motivo, né? E a gente, às vezes, a gente pensa assim, eu tenho que ser o gerente, eu tenho que ser... Cada um vai ser algo na vida e tem que ter satisfação e felicidade no que faz. E como a ginástica eu sempre fiz com muito amor, era satisfatório. Então, eu falo que eu não sou ex-ginasta, eu sou um eterno ginasta Diego Hipólito. Me conta uma coisa, você é de Santo André. Santo André, São Paulo. É lá que você passou todas essas dificuldades, isso? Não, na realidade não. A gente foi muito jovem para o Rio de Janeiro. Quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, a minha irmã foi contratada pelo clube e fomos para o Flamengo e com uma proposta para minha família de emprego, para o meu pai e para minha mãe. E esse emprego acabou não acontecendo. Meus pais ficaram desempregados durante quase 8 anos e eu e meu irmão mais velho, junto com meu pai, viramos vendedor ambulante num período em Copacabana, que era o que ajudava ali no sustento diário. Então, mas mais o meu pai, tá? Meu pai foi manobrista, vendia livro no sinal e era o que a gente tinha para comer. E a gente não fala assim, tipo, de proteína, de ter carne, de ter ovo, de não ter arroz e feijão, às vezes. Então, isso foi algo muito marcante na minha vida, porque eu sabia que eu passava por aquilo para, em algum dia, ser recompensado. Eu sempre fui muito positivo. Eu sou uma pessoa chata que está de bom humor. O tempo todo eu estou sempre sorrindo, com o maior problema do mundo, eu vou estar sempre sorrindo. Que bom. E aí, a partir daí, você começou a treinar e foi indo? Foi. Eu tive meus principais resultados a partir de 2002, né? Minha irmã foi medalhista mundial em 2001. 2002 eu fui pro meu primeiro campeonato mundial, eu fiquei em quinto. 2003 eu fiquei em quarto. 2004 não tem mundial, que é os Jogos Olímpicos. Eu não competi os Jogos Olímpicos, que eu não me classifiquei. 2005 eu fui campeão do mundo. 2006 eu fui segundo melhor do mundo. 2007 eu fui bicampeão mundial. 2008 fui para os Jogos Olímpicos de Pequim, que eu caí. 2009 fui para o Mundial de Londres, que eu tive uma falha, fiquei em nono. 2010 tive uma cirurgia muito grave, não competi o Campeonato Mundial. 2011 mais uma vez fui medalhista mundial, fui bronze. 2012 fui para os Jogos Olímpicos, que eu estava classificado, caí literalmente de cara. 2013 fui para o Campeonato Mundial, fiquei em quinto. 2014 fui terceiro melhor do mundo, mais uma vez. E 2016 fui prata nos Jogos Olímpicos. Então foi um período muito grande entre os melhores, mesmo com todas as lesões, com todas as dificuldades. Isso é só um obstáculo, né? Eu falo sempre no meu circo que a vida é do cair e levantar. E só quem diz até onde a gente vai são os nossos esforços e Deus. E aí eu fui ver uns vídeos seus, né? E um dos vídeos que eu vi foi quando você pediu desculpas pro Brasil, né? Porque você tinha caído. Na hora você se sentiu culpado? Na hora veio... Por que esse pedido de desculpas? É que assim, diferente do que a gente tem na atualidade, né? Hoje em dia, a internet, a gente está aqui num podcast, você vai ver que vai chegar em um grupo de pessoas. Antigamente era só a televisão. Então, o que acontecia na televisão era muito marcante. E eu preparei as pessoas. Nessa época eu era uma celebridade, não era só um atleta. Então é muito grandioso. Um menino que veio tão de baixo chegar num lugar onde eu cheguei, jamais imaginei. Porque eu não treinava para ser famoso, eu treinava para ser o melhor do mundo. Eu queria ser o melhor do mundo, eu tinha esse sonho de ser o melhor do mundo. Então eu preparei as pessoas, depois desses meus muitos resultados, para ser campeão olímpico. Então quando eu falhei, eu fui muito cruel nas mensagens comigo. Só que o povo brasileiro foi muito decente comigo sempre. As pessoas nunca deixaram de acreditar que eu podia. Por isso que eu consegui continuar em outros Jogos Olímpicos, que eu também fui cruel comigo depois que eu caí. Falei que eu amarelei, falei que talvez que eu não merecia, e não foi nada disso. Eu tinha me esforçado como todo mundo tinha se esforçado, só que talvez a minha história ela ia ser construída depois. Eu não imaginava que 4 anos depois, mais velho, mais experiente, com tantas lesões, eu ia ser medalhista olímpico, mas às vezes é para mostrar para as pessoas que sempre é possível. Então, quando eu fui medalhista olímpico, a minha medalha não foi minha, ela foi para uma nação, porque a sensação que eu tenho é que, por mais que fosse uma prata, né, que a gente muitas vezes só valoriza o primeiro lugar, e não é assim.
todas as pessoas que chegam nos Jogos Olímpicos, num país que tem uma valorização ainda muito pequena para os atletas, que tem um valor muito pequeno, principalmente agora com a internet, você vê que a gente vê muito menos atletas, você conhece muito menos os atletas do que você conhecia na minha geração. E não é que os atletas não sejam bons, eles são muito bons, só que a internet tomou um rumo que cada pessoa tem seu direito de falar. Então a televisão perdeu muito espaço com isso. E acaba-se que o esporte não é tão visto quanto ele era anteriormente, mais o futebol, né? E aí você falou dos atletas, né, da sua geração. Ainda continua a amizade entre vocês? Claro. Ou cada um foi para um canto e... É que a maioria continuou. Eu era muito mais velho que os meninos da minha geração. A seleção, os atletas eram em torno de 8 anos mais novos do que eu. Então eles ainda tinham mais 2 ciclos. Eles estão agora nesse ciclo já com uma idade, já estão perto de 30 anos de idade. Eu saí com 32, se eu não me engano. Eles agora estão, a gente tem o Campeonato Mundial esse ano, que é pré-olímpico, classificatório, temos uma equipe muito boa, eles estão passando por um período difícil, vai ser uma competição bem difícil para eles. As meninas passam por uma situação muito melhor. A gente tem a Rebeca Andrade, que é um fenômeno. Eu vou te perguntar sobre a Rebeca e sobre o Arthur. Então, qual o Arthur? O Zanetti ou o Nori? O Nori tem muita chance de medalha mundial, mas a prova dele é uma prova muito competitiva. Então, assim como ele pode ser medalhista, ele pode não pegar final. Não significa que ele não tenha feito uma boa prova. Ele pode ter feito uma boa prova e não ser finalista, porque a disputa é muito grande. Assim como ele pode fazer uma boa prova e ganhar, ser bicampeão mundial, ele pode não ir a uma final. A Rebeca já tem algumas chances maiores de medalha, ela tem chance no individual geral, ela tem muita chance no salto, ela tem chance no solo, ela tem chance nas paralelas. A Rebeca, ela tem chance em absolutamente tudo que você possa imaginar. E me conta, então, agora você é comentarista, né? Lá da Rede Globo. Também. E além de comentarista, lá você participou, né, do Show do Domingão. Show dos famosos. Lá do Domingão, dançando... E cantando. Como que foi pra você isso, né? Você sai de um setor e vai pra outro. Quando eu era criança, eu sempre achei que eu iria ser cantor. Eu nunca achei que ia ser ginasta. Só que a ginástica me deu uma oportunidade de vida que eu me encontrei. E que eu amava muito o que eu fazia. Então, eu vou ser sempre o eterno ginasta Diego Hipólito. Eu nunca vou deixar de ser o ginasta. Mas eu também vou para outras esferas. O nosso sonho ele tem que ser do tamanho que a gente quer. Então, quando o Luciano me convidou para participar do Show dos Famosos, foi uma honra. Foi assim uma quebra de tabu para mim, porque foi muito difícil. Porque, por mais que eu fosse ginasta artístico, né, que é a ginástica artística, eu não tinha toda essa desenvoltura. Eu precisei fazer aula de canto, que era algo que eu nunca tinha feito. Fiz algumas aulas pela Globo. E foi muito legal, foi uma experiência legal, mas é muito difícil imitar, homenagear cantores. É muito mais fácil cantar com a minha própria voz. Cantar homenageando outros cantores é bem difícil. Mas eu me senti honrado. E isso me deu um caminho também, que é o caminho do circo, né? Vamos falar do circo. Eu tenho um circo, o Circo Vostok, que eu tenho sócio, que é o Vostok, que o circo é de um novo formato, né? O formato de um musical circense, que tem ar-condicionado, cadeiras acolchoadas, telão de LED, movie, é um mega espetáculo, é um show. E é algo que eu gosto muito, e também dentro do circo tem a oportunidade de ver o Diego também pulando, também saltando, que tem como o nosso tema é cinema, eu faço uma apresentação com We Are the Champion, campeão do mundo, e aí eu faço as acrobacias. Que legal. Ou seja, tá sempre trabalhando. Sempre trabalhando, sempre. Cair e levantar, te representa? Acho que representa todo brasileiro. Então, o meu aconteceu de verdade, né? Eu caí, levantei e fui. Mas isso acontece com a gente diariamente. A gente tem dificuldades todos os dias. E às vezes, o que eu acho muito importante do cair e levantar é, às vezes, a gente se colocar no lugar do próximo. Porque a dor, ela é dor, tá? Do rico, classe média, do pobre, de qualquer pessoa, dor é dor. E a gente, às vezes, tem o hábito de se colocar no lugar de outras pessoas, falando, mas ele daí não passou por isso que eu passei. Todo mundo passa por uma história.
Todo mundo passa por um momento complicado. Então, a gente tem que ser o período de pessoas que são incentivadores de pessoas, não críticos, né? Porque críticos já tem demais. Então, cair e levantar é para todos. Como critico, né? E aí eu quero que você me conte uma coisa em relação à sua vida. O que você diria para aquele menino, hoje onde você está, o que você diria para aquele menino lá do início? Eu ia falar para fazer as mesmas coisas. Eu não mudaria nada da minha vida. Porque todas as minhas adversidades, que eu não considero dificuldades, foram o que me fizeram olhar as minhas cicatrizes e sempre lembrar o quão forte eu fui para conseguir chegar onde eu cheguei. Então, eu não sou melhor que absolutamente ninguém, não sou diferente de ninguém, eu só sou uma pessoa que não desiste dos meus sonhos. Diego, para a gente finalizar, então, esse podcast, uma mensagem para quem, né, quer empreender como atleta ou talvez na vida, qualquer empreendimento. Qual é a sua mensagem? Olha, a minha mensagem é sempre, eu vejo muito pelas minhas crianças, porque além de ter o meu circo, ser o de eterno ginasta, ser comentarista da Globo, o que eu tenho de mais importante hoje é o meu instituto, que eu atendo 200 crianças totalmente beneficentes na Penha, que é um orgulho que eu tenho, é uma oportunidade que eu não tive quando eu era criança, de ter um ginásio decente, com treinadores de seleção, com aparelhagens extremamente adequadas, com câmera dentro do ginásio para que não tenha nenhum tipo de perigo sobre questões de pedofilia, com treinadores decentes, com pessoas capacitadas. Esse é meu maior orgulho, porque ali eu realmente vejo a gratificação, o quanto é gratificante aquilo que eu tive como ginasta para poder passar para essas crianças. Elas me ensinam a cada dia, a cada mensagem, a cada gratidão e a sensação que os pais podem dar para elas. Então, a minha mensagem final é que essas minhas crianças, elas não parem de crescer como pessoas. O Instituto é lindo, ele fica na Penha. E muito obrigado pela oportunidade. Se caiu, gente, levanta de cabeça erguida e tenta outra vez. Só Deus e os nossos esforços falam até onde a gente vai. Muito obrigado. É isso aí, ó. CDL Cast vai ficando por aqui. Hoje, Diego Hipólito esteve aqui no CDL Cast, então até a próxima.